Voltamos então no nosso último tema de discussão da nossa quinta aula, que são as obrigações pensadas quanto à transmissão, que é a chamada cessão de crédito e assunção de dívida. Quando pensamos na transmissão das obrigações, nós temos alguns conceitos que são importantes de serem entendidos, que é a questão do cedente, do cessionário e do cedido. Então, cedente é sempre aquele que transfere. Cessionário é o terceiro que recebe a transferência e cedido é o polo contrário. Portanto, quando falamos da transmissão ou transferência das obrigações, nós estamos falando de uma sucessão entre vivos ou intervivos do sujeito do polo ativo, ou seja, do credor, na cessão de crédito, ou do polo passivo, no caso devedor, na assunção de dívida, ou de ambos os polos, que é o caso da cessão de contrato. Portanto, essa transmissão só tem sentido entre vivos, senão ela qualifica direito de sucessões hereditárias. Então, esse tema onde se cede o crédito ou a dívida é para gerar efeitos durante a vida dos intervenientes. A partir do 286 do Código Civil, nós temos a regulamentação da cessão de crédito, que já sabemos se dá quando o credor cede, portanto o credor é o cedente, o credor cede o seu crédito a terceiro, bastando comunicar, ou seja, notificar o devedor para que agora no vencimento ele cumpra para o cessionário a dívida. Portanto, iniciando ali no 286, nós vamos ver que qualquer dívida é passível de cessão, exceto, portanto, qualquer crédito pode ser cedido, exceto, conforme o 286, o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação. Uma cirurgia plástica contratada, ela não pode ser cedida em razão da natureza, em razão da lei ou convenção. Então, quando por cláusula se proíba a transferência do crédito, essa cláusula proibitiva não pode ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar no instrumento da obrigação. Então, se não houver registro da cláusula ou no instrumento, ela não pode ser oposta ao terceiro. Então, por exemplo, em razão da lei. Então, o próprio artigo 298 do Código Civil, ele estabelece que não é possível ceder crédito penhorado. Então, tenho um crédito de aluguel a receber, R$ 1.100 por mês, e tenho uma dívida. Aí, através de ação de execução, é feita a penhora desse crédito. Portanto, quem deve o pagamento do aluguel para mim vai, ao revés de pagar para mim ou depositar, vai depositar em juízo. Não é possível que eu venha ceder esse crédito, então, porque ele já está penhorado. A partir do momento que ocorre a penhora, eu perdi o direito de disposição sobre esse patrimônio. E um outro exemplo citado ali da lei impedindo a cessão de crédito vem no 520, onde se proíbe a transmissão da cláusula que resguarda o direito de preferência convencional. Para que seja feita a cessão de crédito, cedente e cessionário formalizam um documento que pode ser particular ou público. Só que nos termos do 288, embora não exista uma forma específica, deve-se cumprir os requisitos delineados. O 288 remete ao 654, parágrafo 1º do Código Civil. Ou seja, remete ao contrato de mandato, estabelecendo que deve conter em uma procuração. Então, para que negócio jurídico, cessão de crédito, gere efeitos entre vivos, nós temos que ter a identificação e qualificação do cedente,
a identificação e qualificação do cessionário, o lugar e o valor do crédito que está sendo transferido, a data também e quem transfere. Além desses requisitos, seguirão os mesmos previstos no artigo 104, conforme qualquer negócio jurídico: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não, defesa em lei. Quando se fala em cessão de crédito, a regra é que ocorra a transferência do principal e do acessório. Então, isso é o que nós encontramos no 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrange-se todos os seus acessórios, ou seja, se existe no crédito a imposição de uma cláusula penal de multa, ela também se transfere com o crédito principal. Ratifica o 288 que não há necessidade de nenhuma formalidade maior referente à formalização do instrumento de cessão de crédito. Então, tem uma dívida reconhecida em favor do autoposto Ricardo. Pode o autoposto Ricardo credor transferir esse crédito desde que se formalize o documento, respeitados os requisitos do 104 e aqueles cujo 288 remete ao parágrafo 1º do 654. Então, falamos já da penhora do 298, só ainda destacar que se por acaso houver direito real de hipoteca, penhor, anticrese, não se permite transferir o crédito. Então, por exemplo, aqui a alienação não se permite transferir o crédito sem romper essa garantia, ok? Teria que se dar conhecimento ao beneficiário dessa garantia, no caso da hipoteca, do penhor e da anticrese, para que possa o terceiro fazer uso do 333, que seria, no caso dessa transferência, poder exigir o vencimento antecipado das dívidas. Então, teria que comunicar ao titular do direito real. Se o direito real aqui em análise for alienação fiduciária, aí é vedada a alienação do crédito, visto que vedada a alienação do débito, mas pode o credor da alienação fiduciária transferir o crédito referente aos valores a serem percebidos. Quanto à cessão de crédito, pode-se transferir todo ou parte da dívida. Então, se naquele mês o autoposto iria receber da transportadora R$22.000 e a transportadora cedeu, e o autoposto cedeu esse crédito de 22.000 a um terceiro, se ele deve mais de 22.000, deve 25.000, então estaríamos diante de uma cessão de crédito parcial, porque abateu toda a dívida. Assim como se a dívida que o autoposto tem, por isso transferiu o crédito, é de 15.000 e o crédito a transferir, o total dele seria de 22, então nós teríamos ali 12.000 a mais, portanto seria transferido só parte do crédito. Então esse critério quanto ao objeto a ser transferido parcial, parte do crédito abate, total 100% do crédito é transferido. Quanto ao título ou causa de transmissão, então pode-se transferir por contrato, e aí a cessão de crédito é chamada convencional, por ordem judicial, e aí essa transferência é determinada através de processo judicial, ou legal, por exemplo, no caso da locação, citado no 576, quando ocorre a mudança da pessoa do locador.
por exemplo, pela venda do bem, uma vez que não exercida pelo inquilino a preferência. Então, os direitos de percepção do aluguel se repassam com base no 576 ao adquirente. Quanto à vantagem, se transferiu o crédito, no exemplo ali do início da aula, se o autoposto transferiu o crédito para pagamento de uma dívida, então se tem contraprestação, a cessão de crédito é onerosa. Se a cessão de crédito ela se dá simplesmente como um presente, como uma doação, ela se denomina gratuita. E aí chegamos na parte mais importante da cessão de crédito, que são os efeitos para o cedente. A regra geral é que o cedente não responda pela solvência, mas responda pela existência do crédito. Então, pelo 295 do Código Civil, na cessão por título oneroso, portanto, quando ganha patrimônio para transferir o crédito, o abatimento de uma dívida, por exemplo, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe se for a título gratuito tiver procedido de má-fé. Então, na onerosa, a cessão de crédito, se for onerosa, o cedente responde pela existência do crédito. Agora, se for gratuita, somente se houver má-fé, se houver dolo no sentido de gerar prejuízo ao cessionário. Então, deu de presente o crédito, sabendo que ele era advindo de algum ilícito penal. Então, nesse caso, comprovada a má-fé, vai responder pela existência do crédito, pelas perdas e danos decorrentes da falta de existência do mesmo. Uma vez que o crédito existe, a solvência, em regra, é da responsabilidade do devedor. Lembrando que solver é pagar. Portanto, conforme o 296, a regra é que a cessão de crédito seja pró soluto, somente o devedor, portanto cedido, responde pelo pagamento. Será a cessão de crédito pró solvendo somente por cláusula expressa, a qual dispõe que em caso de inadimplência do devedor, o cedente arcará com a solvência, o pagamento da dívida. Portanto, só com cláusula expressa. Essa cláusula pró-solvendo na cessão de crédito, que determina que caso o devedor não pague, quem vai pagar é quem cedeu o crédito, ela tem um limite estabelecido no 297. Então, não fica o cedente vinculado a pagar mais do que ele transferiu. Ok? Então, ali no 297. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor, ou seja, quando a cessão for pró-solvendo, não responde por mais do que aquele recebeu com os respectivos juros, mas tem de se ressarcir as despesas da cessão e a que o cessionário houver feito com a cobrança. Então, fora despesas, ele fica limitado a responder pelo que cedeu, apenas. Aqui, para a gente lembrar da diferença entre pró-soluto e pró-solvendo, existe um macete que se usa bastante em cursinho. Então, quando se fala em crédito, cessão de crédito pró-soluto, é aquela onde só o devedor responde. Então, é como se nós estivéssemos olhando sob o ponto de vista do cessionário, do credor que recebeu o crédito. Se a cessão de crédito é pró-soluto e o devedor não pagou, o que acontece com o cessionário, com esse terceiro que recebeu o crédito? Ele está de luto, ele está chorando porque ele não vai ter de quem cobrar. É diferente na cessão pró-solvendo, como a cláusula expressa estabelece que ante a inadimplência do devedor, o cedente supre o pagamento, está feliz do cessionário porque ele está vendo a possibilidade de receber. Então, é um macete que serve para nos auxiliar
na distinção de pró-soluto e pró-solvendo. Então, a regra, conforme o 296, é que seja a cessão de crédito em regra pró-soluto. Efeitos para o cessionário. Então, lá no 293, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. Na cessão de crédito, pelo que a gente vai ver no 290 a seguir, o devedor, que é o cedido, ele tem que ser comunicado dessa transferência, ele não precisa concordar, mas ele tem que ser comunicado. Uma vez que ainda não foi comunicado da transferência, então ali no nosso probleminha do início da aula, a transportadora Ouro Fino abastece seus veículos no Alto Posto Ricardo. O pagamento dos valores ali é todo mês, e no mês de março, 20 de março, o crédito devido ao Alto Posto Ricardo cedeu o crédito para a distribuidora Ipiranga. Então, nesse caso, a Ipiranga ainda não, na realidade, a transportadora Ouro Fino ainda não foi comunicada de que agora deve não mais para o Alto Posto Ricardo, mas sim para a distribuidora Ipiranga, ante a cessão de crédito. E aí ela verifica que a transportadora está se desfazendo de todo o seu patrimônio. Pode propor, conforme o 293, ação judicial para acautelar a desapropriação de todos os bens da devedora. Então, ela teria tutela de urgência em caráter antecedente, poderia propor à distribuidora de petróleo Ipiranga, então, a tutela no intuito de arrestar o patrimônio necessário a suprir o pagamento da dívida. O 290, pelo 290, a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificado tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declara ciente da cessão feita. Então, nesse caso, o que ocorre? Tem que comunicar o cedido para que agora ele cumpra a obrigação para outro sujeito, ou seja, o cessionário.